Então, galera, a gente vai fazer antes uma apresentação aqui das cartas das facções. Primeiro vamos começar aqui com a facção da Guilda dos Anões, né? Essa carta aqui é a carta de setup. Aqui, cada letra dessa aqui corresponde a uma carta específica. Por exemplo, aqui no caso o A é o defensor, o B é o lanceiro, o C o engenheiro, o S é o summoner, que é o Odin, que é o summoner dos anões, e o M é a muralha, né? Muralha que serve para poder fazer as invocações. A gente vai seguir esse setup aqui no seu campo. Então aqui está o seu campo, seu lado do tabuleiro, e você vai pegar as cartas aqui no baralho que corresponde. Então a gente coloca ele aqui e vamos lá. Esse aqui é o Odin, que é o Summoner. A gente vai colocar aqui no S. O S está 1, 2, 3, ele fica aqui. Esse aqui é o Engenheiro. O Engenheiro tem 1 ponto de vida, tem 1 de custo de magia e causa 1 de dano. Porém, quer dizer, joga um dado para averiguar o dano, né? Porém, quando ele ataca uma fortaleza, essa é a habilidade dele. Ele soma mais 2 na quantidade de dados a jogar. Então ele vai jogar 3 dados contra uma fortaleza. O engenheiro, a letra C aqui, ele fica exatamente aqui, no tabuleiro. Esse aqui é o defensor, tem 2 pontos de vida, é 1 o custo e ataca corpo a corpo. Assim como o engenheiro também ataca corpo a corpo. Tem essa espadinha aqui do lado, né, que indica que ataca corpo a corpo. Ele joga 1 dado também e tem a habilidade de provocação. Significa que se uma unidade entrar em adjacência com ele, ela vai parar e só vai poder andar após matar o defensor, né? Essa é a habilidade dele. Aí ele não pode se movimentar enquanto o defensor estiver adjacente. Então nós temos um defensor aqui, bem na fronteira ali entre o seu campo e o campo do oponente. E temos mais um defensor aqui, tá? E esse aqui são os lanceiros. Esse tem 1 ponto de vida também, um custo para invocação, um de custo para invocação, e joga 1 dado. Porém ele ataca à distância. E a habilidade dele é a estocada, que quando ele tiver corpo a corpo, ele vai somar mais 1 na força de combate. Então ele vai jogar ele vai jogar 2 dados quando estiver adjacente a ele e apenas 1 dado se tiver à distância. A distância você conta, por exemplo, 3 casas aqui, você atinge lá o oponente, né? O lanceiro é a letra A aqui do nosso... Não, desculpa, é a letra B aqui. Ele vai ficar um aqui e o outro lá na ponta. E por fim, a muralha. A muralha tem 9 pontos de vida, os pontos de vida dela está marcado aqui, e sem ela você está frito. Você não vai conseguir convocar, né? E você tem que proteger a muralha. Ela serve para te proteger, mas você também tem que dar um jeito de não deixarem destruir, senão você vai ficar sem condições de invocar. E você vai colocar aqui, no Mzinho aqui do lado. Então, essa aqui é a facção dos anões, o setup dos anões, tá? Tem outras cartas no deck dos anões que são os campeões, né? Esse aqui é o Gror, ele tem 7 pontos de vida, o custo de invocação dele é 7 e ele joga 2 dados, ataque corpo a corpo. É uma das cartas mais fortes que tem dos anões, né? Que ele tem essa habilidade, além de ter bastante pontos de vida, ele tem essa habilidade aqui que ataca todo mundo que tiver a 2 de distância. Significa o quê? Se eu tiver aqui e o meu oponente
tiver aqui, eu atacar ele, eu vou contar 2 casas para cada distância, né? E para cada direção, desculpa. E todos, inclusive os seus, que estiverem a essa distância, que vai se formar um diamante aqui, né, um losango, vão ser afetados por essa habilidade dele. Esse outro campeão aqui é o Torkur. Inclusive, os nomes dos personagens do Summoner War tem uma sonoridade não tão agradável para alguns, né? O custo dele é 6, ataca a distância e joga 3 dados para averiguar o ferimento. Ele tem 4 pontos de vida e tem barreira mágica. Significa que no momento que ele receber um dano, você pode pagar uma magia para poder eliminar um dos pontos de vida que você recebeu. Assim ele aguenta mais dano, né? Mas é só uma. Essa é a habilidade dele. E esse aqui é o Baldar, que é uma unidade bem defensiva. Ele tem... O custo dele é baixo para um campeão, né? 4. Ataca corpo a corpo e joga 3 dados. Tem 4 pontos de vida. Mas a habilidade dele é muito interessante porque quando alguém te ataca, se ela errar apenas um dado, ela erra todos os outros. Essa é a habilidade dele. Para acertar ele, tem que ser tudo ou nada. Ou seja, é bom e ruim. Se acertar tudo também vai tirar bastante dano dele. Mas é bem complicado, é bem difícil acertar. E aqui são os eventos. Todas essas cartas aqui são eventos, né? Aqui atrás você vai ver o resumo do turno e você vai ver quais eventos você tem. A facção, né? Aqui você tem o Feito Heróico, Cerco à Muralha, Dreno de Magia, Reforço e Nasce um Herói. No caso aqui, esse reforço é um dos eventos. Você escolhe um oponente porque você pode jogar com mais de 2 pessoas. Aqui o tabuleiro está para 2 pessoas, mas pode ter 4 pessoas. Então você escolhe um oponente. Se você tiver menos unidade em campos do que o oponente, você invoca imediatamente, sem custo nenhum, 2 unidades comuns. Essas unidades aqui que são as comuns, você pode invocar sem custo nenhum. É bem interessante que você pode meio que mudar o parâmetro do jogo, né? Inclusive, os anões têm esse costume. Eles começam bem lento, mas de repente, quando você vê, os anões conseguem se recuperar, principalmente por causa dos campeões, que são bem fortes. O Cerco à Muralha, você joga na mesa ali na fase de eventos, também como reforço, e todas as muralhas do oponente perdem 3 pontos de vida. Isso aqui é muito legal. Junto com os engenheiros você destrói as muralhas do oponente. Dessa aqui você só tem 2, né? O reforço você tem só 2 também. O Feito Heróico você tem 2 também. Significa, aqui no caso, você dá mais 2 para uma das suas unidades, mais 2 de força. Significa o quê? Você pode colocar nessa unidade aqui, ele vai jogar 3 dados ao invés de apenas 1. E por fim aqui tem mais o Dreno de Magia, que se você escolhe um oponente, se você tiver menos unidades do que ele em campo, você pega duas magias dele e bota no seu. Então você drena a magia dele. E a última é o Nasce um Herói, que você procura na sua pilha de compras por um campeão. Você coloca esse campeão na sua mão. Então, galera, é isso. Essas aqui são as cartas dos anões. E vamos falar mais tarde sobre as outras